Aí, eu esqueci de alguma coisa. Não esqueci não, gente? Acho que eu esqueci, né? Esqueci da frase, né? Mas eu acho que foi até bom, viu? Foi bom ter esquecido da frase hoje, porque a pessoa que falou essa frase, ela tá aqui comigo. Vem cá. Então é bom que ela lê junto comigo. Sabe, Dali? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Todos os dias eu começo o programa e tem uma frase para inspirar a nossa tarde. Então tem frase de Santo Agostinho, de Maria Teresa, de poetas, de escritores, né? Sim. Só que essa frase aqui eu vou pedir para você falar, porque a gente encontrou lá no seu blog. Sim, eu me sinto lisonjeada, entre tantos que você citou uma frase minha, né? A frase é: você é muito além do que você pensa ser. Olha que bonito. E todos nós né? somos mais do que nós pensamos que somos. Só precisa despertar isso, né? Isso. Viu, gente? Tá dito, né? Não precisa nem fazer comentário. Senta aqui comigo, claro. Dali, por favor. Agora, a Dali acha que ela vai ser entrevistada aqui, sabe, gente? Mas eu vou começar contando um pouco. Você é jornalista também, sim, né? Sim, Então, eu vou começar contando um pouquinho como eu conheci a história da Dali e por que ela tá aqui hoje, né? Como a gente sabe, tudo acontece na hora certa, com quem precisa acontecer, exato. né? Eu também penso assim. E aí estava eu lá em casa, daqui a pouco, um convite do Padre Peixoto, que é meu amigo, que eu gosto muito, um beijo para o Padre Peixoto, que essa moça iria fazer uma palestra na Câmara Municipal de Guaratinguetá. E, gente, sabe quando você fala assim, eu tenho que ir nesse lugar? Né? Aquela coisa assim, mais forte que você fala, eu tenho que ir nesse lugar. E o melhor de tudo é que eu comento sempre, se você vai num restaurante, num lugar legal, assim, você conta para os outros, né? Claro. Você fala assim, vai lá, você vai ver como que é legal. E eu não queria ir sozinha. Então, eu convidei algumas amigas minhas, né? A Karine, a Simone, a Rose, foram comigo lá na Câmara Municipal, daquela sexta-feira. Deve estar fazendo coisa de um mês. Um mês, isso. Foi no dia 9 de agosto. Então um pouquinho mais. Passou um pouquinho mais, 5 semanas, né? Então. Mais ou menos, E aí nós conhecemos a sua história, sim, né? Sim. E a gente viu como as coisas acontecem na vida e a gente precisa realmente mudar os paradigmas de como a gente enxerga, né? Você quer começar contando um pouquinho da sua história, do acidente? Eu acho que eu posso propor uma coisa até um pouco diferente. Fique à vontade. Eu posso propor para as pessoas se colocarem nessa situação e para elas imaginarem como elas reagiriam, para aí a gente contar que a reação geral, na verdade, ela pode ser mudada, transformada, porque a maioria das pessoas viriam como algo trágico, né? Então eu proponho, na verdade, que todo mundo se imagine, véspera de Réveillon, escolher uma praia, Florianópolis, que é um lugar lindo, né? Muitas praias lindas. E no caminho dessa viagem acontece um acidente gravíssimo e você acorda uma semana depois, na UTI, sem o seu principal braço, seja você destro ou canhoto, e com a cabeça descolada, um escalpo, politraumatismo do lado direito. Imagina que você quebrou tudo do lado direito, né? Perfuração no pulmão. E aí, o que acontece? Será que é o fim da vida? Será que tudo acabou? Será que veio para sofrimento? Será que vem? Né? Será que... Para que vem isso? Né? Porque se você pensar 3 minutinhos, você pensa em perda. Porque ninguém quer perder nada. Muito menos um pedaço do corpo, seja ele qual for. Né? Só que você pode optar. Ou você vê que você tem uma perda, e agora como é que eu vou escrever, como é que eu vou fazer as coisas? Eu sou jornalista, né? Sou mulher, sou jovem, como é que eu vou ficar sem um pedaço do meu corpo, né? E você também tem a opção de saber que aquela famosa frase que a gente ouve, não cai sequer uma folha da árvore sem que Deus queira. É verdade. Então, tudo que vem para melhor. A opção de perdurar esse sentimento de perda e ocasionar um sofrimento demasiado é nosso. Nós temos essa escolha. Embora nós achemos que seja difícil, mas nós temos essa escolha.
A Adriana é cantora, né? Ela tem uma frase muito bonita que diz assim: Deus não mexe na nossa vida se não for para torná-la melhor. Sem dúvida. Né? No seu caso, você se vê como uma pessoa melhor depois de tudo que aconteceu? Olha, Beth, eu acho que eu esqueci de falar uma coisa na palestra que você assistiu, que é muito importante. Que se eu voltasse no tempo e Deus estivesse do meu lado, porque o meu acidente, né, foi para contar para as pessoas o que aconteceu. Foi isso, eu estava indo para Florianópolis e em 28 de dezembro de 2011, vai fazer 2 anos, agora nesse final de ano, e esse ônibus era um ônibus de 2 andares, ele tombou. Morreram 4 pessoas, 4 meninas jovens, e das sobreviventes eu fui a mais grave que ficou. Fiquei amputada e tive uma série de sequelas, inclusive da coluna. Eu quase fiquei tetraplégica, porque eu tive fraturas graves na 6ª e 7ª vértebra. Então, quando você está... essa situação de que as coisas vêm que não acontece nada sem que Deus queira... Se ele estivesse do meu lado e voltasse no tempo, na hora que eu tivesse entrado no ônibus, estivesse entrando nesse ônibus e ele dissesse, olha, agora você já sabe tudo o que vai acontecer a partir do momento que você entrar nesse ônibus. Você pode escolher se você sobe ou não. Eu subiria no ônibus. Porque eu não troco a pessoa que eu sou, o aprendizado que eu tive e de tudo que melhor que a minha vida se transformou, com o que aparentemente seria uma perda, é uma perda irreparável, você perder um braço, do que quem eu era antes. Uma coisa que me chamou muita atenção na palestra é quando você acordou depois do coma, né? Você, na verdade, já tinha sentido que o seu braço não estava ali, né? Porque você estava de blusa e aí não viu nada. Né? Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa que eu achava que era fratura exposta, mas eu sabia que estava muito torto, sabe? Então... ficou alguma coisinha, assim, que era algo grave. E quando a da Eliane Ribeiro, né? Quando ela acordou, gente, ela disse que olhou, né, pro braço, pro lugar que estaria o seu braço, né? E pensou, mas na mesma hora, ela já olhou pro outro e falou assim, meu Deus, obrigado, eu ainda tenho um. Sim, né? sim. E você beijou seu braço, Dali? Eu conto, eu escrevi sobre isso, que o que eu fazia era beijar a minha mão esquerda muitas vezes e falar, ainda bem, olha, você não fez quase nada até agora, agora vai ser só você e você vai dar conta. Né? Então eu poderia escolher de falar, e agora como é que eu vou fazer? Mas, puxa, justo comigo. Justo comigo, porque... Mas não, a gente sempre tem que optar a ver o lado bom das coisas, porque tudo é bom. Aparentemente pode não ser, mas depois de um tempo você vê que se aquele fato que foi tão difícil, foi tão duro, não tivesse acontecido, outras coisas boas não viriam em seguida. É sempre assim, todo mundo tem essa experiência na vida. É verdade. Né? Eu não ia te conhecer, prima. Sem dúvida! Engraçado, né, gente? Que aí, voltando um pouquinho, depois dessa palestra, né? Como eu tive vontade de partilhar de tudo aquilo que eu tinha escutado com vocês, né? E aí eu quero agradecer a Andresa, que tá ali, que a Andresa também se apaixonou por você, viu? Fez todo o esforço para vocês acertarem a agenda e você está aqui, porque o nosso programa tem um nome muito bonito, né? Eu sou apaixonada pelo nome do programa, que é Sabor de Vida. Né? E a vida tem sabor, apesar de todos os dissabores que ela possa te apresentar. Né? E foi isso. Eu acho assim, quando tem alguma coisa muito boa acontecendo com a gente, realmente a gente tem que falar para os outros, tem que mostrar, né? Não é a gente para pensar assim, olha que moça bonita, e aí acabou a vida dela, e ela tá num programa de televisão dizendo que não foi bem assim. Não foi mesmo, né? Não foi, não. Você reaprendeu a fazer as suas coisas, as suas tarefas? Você continua atuando como jornalista, Dali? Eu precisei de um tempo de reabilitação intensa, né? O ano passado todo eu fiquei por conta da reabilitação. Mas eu cheguei a trabalhar, inclusive para uma emissora, com um programa de inclusão, né? De fazer reportagens com pessoas que superaram deficiências, né? Principalmente na parte esportiva. A gente tem muitos para-atletas, assim, que aí estão despontando, que apresentam o nosso Brasil, que fazem lindamente, mostrando, né, essa superação, essa garra. E então eu fui trabalhar, fiz algumas reportagens no ano passado para essa emissora. Mas aí a vida vai encaminhando, né?
E portas vão se abrindo. Portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. E quando foi no fim do ano passado, eu recebi um convite do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo, da diretora de cultura de lá, Lena Macardel. Ela tinha visto uma dessas reportagens que eu fiz no Sesc em São Paulo. E ela perguntou se eu não gostaria de fazer uma palestra no clube. Né? E aí foi a minha primeira experiência de relatar e ajudar as pessoas a transformar problemas em oportunidades. Que é o título da sua palestra. Da principal, que é a que todo mundo busca, né? E não só pelo acidente, porque ao longo da vida, desde que a gente é criança, a gente passa por situações. Eu tive, aparentemente, uma história de infância que, se você ouvir, parecia que haviam muitas rupturas bruscas, muitas perdas. Eu lidei com a morte muito cedo, já na minha família. E que as pessoas já achavam que eu tinha uma predisposição a motivar as pessoas com a forma que eu via as coisas. E quando veio o acidente, pareceu meio que uma prova. Se eu ia reagir como eu colocava que deveria ser, ou se não, se eu ia me entregar. Se a teoria, né? A teoria iria virar prática. É verdade. Né? Você trouxe algumas fotos pra gente? Acho que a gente podia mostrar as fotos. E aí você vai comentando, Dali. Isso, essa foto foi feita por uma agência para uma revista da região de Campinas, né? Onde eles... Você movimenta um pouquinho do... Movimento, esse pedacinho. Aí é justamente na reportagem que eu acabei de citar do Sesc. Olha que legal. Aí no Parque do Ibirapuera, quando a gente gravou o vídeo que abre as palestras. Aí, olha. Essa foi em Guará, essa foto é aqui em Guará, né? Na Câmara Municipal. Aí tem alguns das pessoas que foram assistir, quase que você sai nessa foto, estava do outro lado, né? Eu tô ali, ó, bem no cantinho. É verdade, ali, seu ombro ali. Que legal, Dali. E aí, gente, coisa assim de... Quando a gente conhece a Dali, assim, né? Depois você fica curiosa e você dá toda liberdade pra gente perguntar, Claro, né? claro. Eu achei interessante você falar assim que você se cuida. Atualmente você está morando sozinha? Moro sozinha. Né? E eu fiquei imaginando como que ela consegue se cuidar, se manter bonita desse jeito, né? E aí a Dali falou que ela vai realmente adaptando as coisas, né? Sim. Por exemplo, passar creme em você faz? Na verdade, eu digo que ter 2 braços, hoje eu vejo que é um luxo. Porque eu sou a prova de que você é capaz de fazer tudo com 2 mãos. E se você pensar em alguma coisa que você não faça com as 2 mãos, você pode ter certeza que vai ser algo que você só vai precisar fazer quando tiver com uma companhia. Tá? Então, a situação do creme, né? Com uma mão só eu passo o corpo todo, mas como que eu vou passar no meu braço? Mas a gente desenvolve uma técnica. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar na minha perna, jogar o creme na minha perna e eu vou passando. Né? Isso não deixa de ser um exercício físico. Porque eu readquiri uma consciência corporal. Depois que você perde uma parte assim, um membro que você usa tanto, eu dei mais atenção pro meu corpo, que eu não dava antes. Então hoje, depois, eu lembro que a primeira vez que eu fui me enxugar, quando eu fui tomar banho sozinha, eu tive tanta atenção em não deixar passar nenhum pedacinho, e foi uma atenção que eu nunca tive quando eu tinha os 2 braços. É tudo muito rotineiro, né? É tudo muito rotineiro, é automático. Eu não posso mais fazer nada no automático. Porque as poucas vezes que eu faço no automático sem me dar conta, cai, eu derrubo. Então isso me força a estar no presente. Na presença, gente, né? E tudo isso leva a gente a pensar o seguinte, né? Como o nosso pensamento aqui nos guia. Como pensar bem, né? Não é nem essa coisa de pensar positivo, não, pensar de uma maneira assim, que vai te favorecer, né? Com bons pensamentos. Como que isso flui tudo na nossa vida. Tudo. Não é mesmo, Dali? Outra coisa que eu achei bonita você falar, eu queria que você partilhasse. Claro. Porque aí a Dali ficou pensando, nossa, mas eu não posso dirigir, né? Como é que eu vou dirigir? Aí ela pensou assim, não, mas agora eu vou ter que ver um carro adaptado.
Nossa, mas eu não tenho dinheiro para comprar um carro adaptado. Não, mas agora tem a vantagem, porque eu tenho 30% de desconto, é isso? Sim, sim. Algumas coisas ficaram muito gravadas para mim, viu, Dali? E outra coisa que eu gostei é que, às vezes, a gente, numa situação assim, você se vê sem futuro, né? Mas Deus providenciou um futuro muito legal para você. Hoje você está sem prótese, né? Eu gosto de fazer palestra e de ser vista em público sem o braço, porque eu acho que é muito importante que as pessoas, e eu acho que isso é importante para deficientes também, tá, Beth? Que vejam que não é a diferença que faz com que alguém seja menos belo do que o outro. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso, mas os adolescentes, hoje as crianças vivem num ambiente onde a diferença é chamada de bullying. Né? E no meu caso, seria a exclusão social, que a gente trabalha para incluir hoje no nosso país, né? Então eu acho que é muito importante que as pessoas vejam uma mulher que gosta de se arrumar e que age como se não tivesse o braço, porque eu não me sinto amputada. Que bom. Então o primeiro impacto das pessoas é: nossa, que moça bonita, mas ela é amputada, ela não tem um braço, mas que legal. E ontem mesmo eu estava num supermercado em Guará com a minha amiga que está me acompanhando aqui, e ela disse que eu saí um pouco perto dela e um cara chegou até ela no supermercado e falou: viu, aquela sua amiga, ela tá com uma prótese, mas que legal, né? A prótese dela tem tatuagem, que eu gosto de tatuagem, né? Aí ela falou: tem. Ele falou: mas que legal, ela fez uma tatuagem na prótese e ela é bonita, né? Ela fica assim, né? Então, assim, é esse efeito, eu fui me dando conta aos poucos de que acontecia nas pessoas. E eu fui vendo o quanto era importante. Porque às vezes, Beth, nós mulheres, a gente reclama de o nariz, que é um pouquinho grande demais. A unha que quebrou. A unha que quebrou, porque eu tô um pouco acima do peso. Imagina então se ficar sem o braço. Então que vejam que ficar sem o braço não faz diferença nenhuma. É verdade. Porque o essencial é invisível aos olhos e a beleza vem de dentro, ela não é exterior. Tá aqui. Tá aqui, né? Tá aqui também, E agora, eu vou até aproveitar e você falando aqui, eu tô lembrando da missa, né? Vai acontecer. Aliás, esse mês, gente, esse mês existe um dia reservado para as pessoas que têm uma certa deficiência, né? Mas dia 22, aqui, ó, no próximo domingo, vai acontecer a missa da acessibilidade em ação de graças a esse dia, que é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e Defesa dos Seus Direitos. E a missa aqui no Santuário Nacional vai ser uma oportunidade de mostrar até o que está escrito no Evangelho, né? Que a gente é amado por Deus e que a gente precisa partilhar de tudo, independentemente como você vê, como você está. Essa missa tem um tema muito forte que diz: atenção às pessoas com deficiência e a sua plena participação na sociedade. E olha como vai ser legal. O folheto da missa vai ser em braille, né? Para ajudar as pessoas. Todos os acessos do santuário. O santuário, gente, ele pratica, ele está dentro de todas as leis de acessibilidade, né? Tem as cadeiras de rodas lá, né? Até ontem eu falei, mas tem muitas, viu, gente? Mas tem a rampa de acesso. Mas nessa missa, com um cuidado maior ainda. A Rede Aparecida vai transmitir e aí vai ter libras, né? Sim, com também os sinais da linguagem brasileira, né? E aí terão aparelhos específicos no Santuário Nacional. Enfim, gente, por quê? Porque não pode acontecer essa exclusão social, não. Né? Imagina você não conhecer, né, pessoas tão boas, tão melhores. Não é um braço que faz a diferença, não é uma perna. Não é estar numa cadeira, não é exemplo nada de vida disso. Que você é pra gente. Imagina, aliás, deixa eu te contar uma coisa que comprova que tudo vem como deve ser. A gente recebe tudo aquilo que é pra gente. Eu nasci no dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, tá tudo certo. Não tem nada errado. Certo, né? Tá certo você estar aqui com a gente também. Obrigada, viu? eu que agradeço. E nós queremos, de alguma maneira, colaborar com você. Sim, tá bom? Com seus projetos, assim, né? Obrigada. E esteja sempre em contato conosco. Claro, não, sem tá dúvida, tá à Obrigada disposição. mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada, Beth. Bom você estar aqui. Obrigada. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, gente. Já voltamos com mais Sabor de Vida.